Olá, é possível projetar estruturas de maneira que elas resistam ventos de 250 km por hora ou mais? Porque a questão é, recentemente no Brasil, ocorreu um tornado na região sul e a cidade mais afetada foi Rio Bonito do Iguaçu, onde foi encontrado ventos de em torno de 250 km por hora, né? Isso que é estimado, claro, né? Mas de qualquer maneira, danificando quase toda a cidade. Porque não foi um galpão caiu, uma casa, não, foi tipo, claro, uma cidade pequena, mas assim, mais de 1.000 construções afetadas, uma cidade que não tem muito mais de 1.000 construções. É uma cidade pequena, mas que por coincidência eu tenho uns familiares que moram lá, mas ainda assim o problema foi que, basicamente, a cidade inteira foi danificada, teve uma outra obra que não foi danificada. Então vamos lá. Como que isso gerou danos tão grandes? Em parte, claro, foi por falta de projeto estrutural e execução incorreta das estruturas. Isso com certeza foi. E também impacto de alta velocidade. Mas mesmo se você pegasse a NBR 6123 e dimensionasse pela NBR 1023, não estaria adequado para um vento de 250 km por hora. Okay? A NBR 1023 separa o Brasil em regiões de vento de 30 metros por segundo a 50 metros por segundo, que é 108 a 180 km por hora, e Rio Bonito do Iguaçu está basicamente rente na linha de 45 metros por segundo, ou seja, 162 km por hora. Okay? Então, o projeto, se for seguir NBR, né, que tem um mapa lá da década de 80 e tudo mais, que está desatualizado, mas que não corrigiram nova NBR, mas a questão é, um projeto teria um vento de 160 km por hora aproximadamente. Um vento de 250 é 54% mais rápido. Só que 54% mais rápido não significa 54% mais carga de vento, não. Significa mais do que o dobro. 138% a mais, para ser mais preciso. Por quê? Porque vento gera carga com o quadrado da velocidade. Ok? Energia é massa vezes velocidade ao quadrado. E mesmo que você pegasse um vento de 160 km por hora, colocasse o coeficiente de segurança que você tem em todos os materiais, mais o fator de segurança de projeto, não tem tanta folga. Okay? Por exemplo, estrutura metálica, eu tenho 10% de folga dos materiais, 40% de folga do projeto, junto os dois dá 54% a mais, que tecnicamente empata com 54% da velocidade, do ganho de velocidade, mas é 50, não é 54% ao quadrado igual é o ganho de energia. Okay? Então a carga de vento aumentou com 54% ao quadrado. Né? Outros materiais como um todo também não tem tanta folga assim. Então a questão é, com exceção de alvenaria, que tem o coeficiente de segurança de 2 do material, mais de projetos com 2.8 e fundações, que também tem 2 como um todo, a gente não tem foco suficiente aqui. Então, tecnicamente, aqui a gente tem um método que a gente poderia fazer para resolver, né, que é só dobrar a carga de vento. Muito fácil. Né? Vai lá, dimensiona a estrutura, ao invés de considerar 45 metros por segundo, dimensiona uma estrutura, né, na hora de configurar um modelo estrutural como um todo, 70 metros por segundo, pronto. Estruturalmente falando, né, se uma estrutura for dimensionada para 70 metros por segundo e executada da maneira que foi projetada, ela suportaria, né, se dimensionada corretamente, suportaria esse vento de 250 km por hora, porque 250 km por hora é basicamente 270. 250 dividido por 3,6, 9,4, então se dimensionasse para 70, atenderia. Sabe qual que é o problema disso? Que vai aumentar drasticamente o custo da obra. Ok? Então esse é o primeiro problema. Dependendo do sistema, claro, vai ser mais ou menos, mas esse é o primeiro problema. Só que, além disso, a maior parte das falhas não ocorreram por vento excessivo em toda a cidade. Teve regiões que o vento bateu 250 km por hora? Sim. Foi em casas térreas? Boa parte da obra não, mas ainda assim elas caíram. Por quê? Porque teve muita, boa parte da estrutura ali que romperia e cairia com todo, mesmo se o vento não tivesse batido nem 150 km por hora. Ok? Então, o que acontece é que, apesar de que um vento de alta velocidade deixa mais claro onde está falhando, as estruturas que estavam falhas, não significa que, se não tivesse corrido um vento de 250, se fosse um vento de 150, toda a cidade estaria de pé. Não, ainda teriam problemas, igual você vê muitas vezes no Brasil, ventos de 100 km por hora derrubando galpões, ventos de 100 km por hora arrancando o telhado como um todo, mesmo sem ser mais do que limite normativo. Ok? Então a questão é que, mesmo fosse dimensionado corretamente, ainda teria pontos que falharia como um todo a estrutura por execução mal feita. Okay? Mesmo que tivesse vento de alta velocidade, nem teria problemas. Então vamos lá. Quais os principais danos? Se você pegar qualquer vez que acontece um vento de alta velocidade, que você vê notícias, você vai ver que o que é mais usual, mais raro de acontecer?
mais usual é o quê? Uma falha. É elementos leves, como beiral, pergolado, marquise, painel solar como um todo, ou a queda ou o arrancamento. Ok? Depois, telhado. Telhado é extremamente comum você ver ocorrer um vento, tem telhado levantando por aí. Ok? Principalmente arrancamento das telhas. Tá? Depois pode cair o telhado inteiro, mas arrancamento das telhas. Depois, esquadria e fachada. Isso acontece, claro, em alta velocidade, porque a gente tem normativos sobre, para toda esquadria resistir carga de vento, mas ainda assim, ruptura de esquadrias, né, ruptura do vidro, arrancamento de revestimentos pode acontecer muitas vezes. Próximo, muro, platibanda, parede longa e reta, né? Foram várias obras da região, na cidade de Rio Bonito que falharam por causa disso. Foi o quê? Muro que caiu, platibanda, que é um muro, tinha uns construídos em cima da parede, também caíram, né? E várias paredes longas, né? Paredes de galpões, paredes de salões, né? Paredes retas, só com o telhado em cima muitas vezes, sem projeto adequado, sem cinto nem nada, também caíram, ok? Depois, quando a gente fala de um elemento estrutural falhando, não, claro, um muro, tecnicamente ele deveria ter elementos estruturados, ele não suporta mais nada além dele. Então aqui eu estou falando de elementos que suportam outros, ok? O principal falha é ligações de elementos estruturais. Então quando você vai ver um vento forte, a primeira coisa que pode acontecer, tipo em telhado, é arrancar as telhas. Mas depois disso, o que mais acontece é arrancar o telhado inteiro. Então você tem um telhado de telha leve, uma telha de fibrocimento, uma telha metálica, onde ela está parafusada na tesoura, mas daí a tesoura inteira é levantada. Na terça, a terça está presa na tesoura, né? Mas ela está parafusada na estrutura metálica e daí a estrutura metálica inteira é levantada. Ok? Esse é levantado por quê? Porque a ligação com a parede, com o pilar como um todo, foi mal feita e ali é o primeiro ponto de falha. Né? E ligações é um ponto extremamente comum de ocorrer falha. Depois disso, a gente tem estruturas leves, como metálica e madeira, tendem a falhar mais cedo. Depois, paredes de alvenaria armada. Depois, elementos estruturais de concreto armado. E por último, que praticamente nunca acontece, é paredes estruturais pesadas. Você já viu uma notícia de um prédio de parede de concreto armada falhando? Muito difícil. Okay? Você já viu notícia de prédio de concreto armado falhando? Não, você já viu notícia de prédio balançando. Né? E piscina que tem dentro de apartamentos de alto padrão, maneira Camboriú, balançando, né? E dando sustento às pessoas, mas não do prédio caindo. Pois é, né? Então, esse tipo de obra é mais seguro. Tá? Mas ainda assim, essa questão. De que tem problemas como um todo ainda menores, mas tem. Tá? E dentro da questão que você vai dizer, tá, mas eu projeto steel frame e eu digo que minha estrutura é segura. Pode até ser, mas a questão é, todos os elementos estruturais aqui, se projetados corretamente, vão para o final da lista e nunca falha. Ok? Tá? Não tem nada que impede, se um pergolado, que mesmo com 250 km por hora, não vai falhar. Não tem nada que impede de ter um telhado que mesmo com 250 km por hora, ele não falha. Né? O que impede, claro, é de dimensionar corretamente, mas se é dimensionado, todos iam para o fim da lista. Só que atualmente, da maneira que é executado o julgamento no Brasil, essa é a lista. Ok? Você pode discutir, quem sabe, vai jogar um para cima, um para baixo, mas com base é isso. Ok? Entendido isso aqui? Tá? E dentro da questão, tendo isso aqui, por que, que a gente vai ver essa aqui? Por que, por exemplo, parede estrutural é a última coisa da lista? Por que, que você nunca vê, falando quando você vê furacão, tornado, como todo, notícias, por exemplo, nos Estados Unidos, que a maior parte das casas derrubadas, e aí fica lá uma casa de CF inteira lá. Por quê? Porque é um sistema estrutural pesado, né? O vento forte não vai conseguir levantar ele, por exemplo. Ao mesmo tempo, sistema estrutural armado, então ele suporta a flexão, ok? E é um sistema com coeficiente de segurança alto. Ok? Basicamente, esses são os fatores. Ser pesado, a pesada é desvantagem. Talvez vai gastar um pouquinho mais na fundação, não necessariamente, porque não vai ter risco de arrancamento da fundação, claro, mas ainda assim, ele tem a vantagem de ser pesado, que é uma característica, pesado é uma característica, não é uma desvantagem, sinceramente. Ser pesado é muito mais difícil de ser arrancado pelo vento. Ok? Tá? E a gente vê que sistemas pesados são muito mais eficientes contra cargas de vento elevadas. A gente vê que sistemas armados ou com resistência e flexão são muito mais eficientes, tanto que depois de estrutura leve é parede não armada a principal questão, e muro, platibanda, muitas vezes são de alvenaria sem pilar, sem vincinato, né, feito de qualquer jeito, é só sentando tijolo em cima do outro, daí realmente é muito fraco na flexão, né, a alvenaria suporta adequadamente compressão, mas não flexão se ela não for armada, né, e sistemas também com coeficiente de segurança maior, tá, para alvenaria estrutural, a gente trabalha com coeficiente de segurança de 2, em todo o material, não, na alvenaria, né? O aço que reforça ela não tem coeficiente de segurança 2. Mas ainda assim,
ela tem um coeficiente de segurança elevado, então ela tem uma folga considerável, maior parte das vezes, na resistência. Claro, se for assentado, mal feito e tudo mais, por isso tem essa segurança. Mas que é a questão, né? Concreto armado tem um coeficiente de segurança maior do que estrutura metálica, por exemplo. Okay? Então a gente vê também essa questão de elementos com segurança menor, com peso menor, tendem a ser mais suscetíveis a cargas de vento fora do usual. Ok? Então vamos lá. Como resolver cada caso? Da lista do 1 ao 9, como a gente considera, tá? Primeiro, quando a gente fala de elementos leves e do telhado, o problema aqui é falta de fixação adequada. Okay? É telha cerâmica, telha colonial como um todo, pode ser concreto como um todo, que o vento levantou e ela saiu voando, né? Porque ela estava só largada em cima das ripas, ok? Ou você vai ver beiral, pergolado, marquise, que foi colocado uma fixação para aguentar o peso, né? O pedreiro foi lá, a obra estava existente, foi lá, fez um pergolado, fixou lá em apoiada no caso, colocou um parabolt leve e ela ficou firme para a força que o pedreiro aplicava. Ele deu uma balançada e ela parecia firme. Só que daí veio um vento de 250 km por hora, a situação mudou. Pois é. Tá? Mas a questão é falta de fixação adequada. Falta de ligação, é uma falha na ligação igual, só que é uma falha de ligação de elementos estruturais que nem são respeitados como estruturais. Né? Então, quando você pensava fazer uma ligação de um telhado com a parede, é uma estrutura, como todo tem que fixar, a pessoa pode ter uma sucção de vento. Agora, vai executar um pergolado, muitas vezes, fixar só para o pergolado ficar ali. Uma marquise só para ficar ali. Só que não é só para ficar ali, é para quando correr um vento de 250 km por hora, que gera uma força de vento passando de 300 kg por metro quadrado, ficar ali ainda. Ok? Essa que é a questão. Né? É respeitar a estrutura para ela respeitar você de volta. Ok? Então, a questão é, esses elementos têm que ser fixados para suportar todos os esforços, não só o peso próprio deles. Ok? Além disso, claro, né, quando fala de estruturas como estou falando pergolado metálico, tem que respeitar as regras que a gente vai ver metálica. Tá? Mas a gente vai ver logo depois. E a questão é qual que seria o custo de executar esses sistemas considerando o dobro da carga de vento, por exemplo. Né? Então você fala, tá, eu vou usar o dobro da carga de vento, e a questão é, você poderia instalar tudo isso aqui com o dobro da carga de vento tranquilamente. Por quê? Porque basta executar as ligações corretamente. Okay? Se um beiral, um pergolado, uma marquise, um telhado tivesse uma ligação adequada, não teria falha nele. Ok? Tá? Então aqui o custo é baixo. Mas um telhado pode falar de estrutura metálica, sim, a gente vai ver estrutura depois. A questão é da ligação do telhado, né, das telhas, acaba sendo um custo baixo. Basicamente é parafusar adequadamente as telhas, ou pregar como um todo, mas ligar adequadamente as telhas. Agora vamos para a próxima questão, esquadrias e fachadas com todo, revestimentos como um todo. Né? Vai ser o quê? Vai ser adquirir esquadrias fabricantes com controle técnico e, quando for fazer sob medida, arredondar para cima espessuras. Você muitas vezes vai ver, a pessoa quer fazer uma casa com aparência de alto padrão, dela quer uma janelão lá de 3 metros de largura, 2 metros de altura, ele tem que economizar no vidro. O que acontece? Com flexão pesada, o vidro arrebenta com certeza, por quê? Porque arredondando para baixo, a espessura como um todo é um ponto frágil. Ok? Então, arredondar para cima, não tentar trabalhar com grandes panos de vidro como um todo, sem tratamento adequado, vai ajudar muito aqui. Né? Dividir os panos em mais perfis como um todo, já vai reduzir a espessura necessária do vidro. Né? E além disso, claro, na questão de revestimentos, é controle de qualidade e execução. Não economizar na argamassa, tomar cuidado que o revestimento ele tem que ter, se ele for externo, ele tem que ter controle com a chuva, com todo que pode ajudar a soltar, e daí quando vier o vento forte ele só termina de fazer o serviço de remover. Tá? Então isso é uma questão. E também uma questão que, quando a gente fala dobrar a carga de vento, não aumenta significativamente o custo. Né? Pode dificultar um arquitetônico arrojado, pode dificultar fazer um vidro muito fino, mas não vai aumentar drasticamente o custo. Ok? Exceto se for um arquitetônico muito complexo, mas assim não vai ser tanta diferença. Agora vamos para a próxima questão, que é muros, platibandas, paredes longas e retas, que tendem a tombar. E a questão aqui é falta de dimensionamento. Acreditar que, por não suportar nada além do muro, pode ser um elemento leve. Vou murar meu terreno. Precisa de projeto? Bobagem. Chama um pedreiro, fala para sentar tijolo em cima do tijolo, pronto. Faz uma viguinha baldrame, ou só coloca um tijolo deitado ali de fundação e levanta em cima. Para pensar isso, a obra tem que cair. Né? O muro vai ter 1,5 m, vai ter 2 metros, vai ter 3 metros. Eu quero fazer mais alto, quero mais
eu quero mais segurança, eu quero mais privacidade, fazer um pouco mais alto o muro, e a pessoa esquece que quando eu aumento o muro está de 2 metros para 2,40 metros, aumenta em 20% a altura, aumenta em 44% os forças de vento. Ok? É o quadrado, né? E quando a gente fala de deformação também é muito maior. Então, é dimensionar a estrutura. Se você quer que fique de pé, tem que dimensionar para ficar de pé. Ok? Mesmo que suporte só o peso dele, a gente tem que suportar o vento. E a questão é, tem que suportar as cargas de vento, então é uma questão adicional. Tá? Então, seguir os procedimentos também. Se você vai trabalhar com um muro de alvenaria, a gente vai seguir os procedimentos de alvenaria que a gente vai ver logo depois. Se for uma platibanda de estrutura metálica, tem que seguir os procedimentos de estrutura metálica que a gente vai ver logo depois. Tá? E qual que é o custo de executar considerando dobro da carga de vento nesses casos? Se for um muro baixo, vai ser pouca coisa de diferença, é basicamente a armadura mínima que consegue resolver. O muro vai ficando mais alto, já começa a ficar uma estrutura mais cara, né? Mas é uma estrutura mais cara que vai ficar de pé. Okay? Próxima questão, então, ligações. E o problema aqui é que a maioria das ligações, principalmente em obras de pequeno porte, sequer é calculada, apenas executada do jeito que geralmente não cai. Pois a maior parte dos engenheiros são viciados em software que só modela concreto armado. O que vai acontecer, tá? Se você não for engenheiro, você vai construir sua casa, tá? Você vai construir um sobrado, alguma coisa do tipo. Você contrata um engenheiro e fala, eu quero projetar minha casa, ele vai projetar só o que o Eberic deixa, só que o software que ele trabalha deixa, geralmente o Eberic, pode ser outro, né? Vai te entregar um projeto da parte de concreto armado e o telhado a prefeitura não fiscaliza, então o pedreiro faz do jeito que acha legal, depois chama o serralheiro faz para a superfície que ele acha legal, e fica assim por assim, e geralmente não cai, só que de vez em quando cai. Pois é, esse que é o problema principal que a gente tem. Tá? E as ligações são críticas para funcionar adequadamente. Tanto que a principal falha, depois de arrancar o telhado, é arrancar as telhas e arrancar o telhado inteiro. Né? A telha não, a telha está solta, arranca a sua telha, a telha está presa, só que o telhado está solto, arranca o telhado inteiro. Pois é. Daí, claro, se fixar uma parede, e a parede ser arrancada inteira é um pouco mais complicado se for uma parede pesada. Mas o procedimento correto é dimensionar todas as ligações e executá-las conforme cálculo, principalmente ligações entre sistemas diferentes ou ligações que ancoram uma estrutura leve. O principal caso é telha metálica, né? Mas se está trabalhando com uma estrutura leve, né? Uma parede metálica leve, uma parede de madeira leve, tem que planejar a ligação da parede com a fundação. Né? E o custo vai ser o quê? Um custo adicional. É um custo maior, claro, a ligação, né? Mas o principal custo é conferir as ligações a respeito de dimensionamento e, claro, o custo de um projeto adequado. Então, como você mais o projeto, vai ter esse problema, né? Ou não conferir as ligações, também vai ter esse problema. É questão de qualidade de engenharia aqui. Vamos para a próxima questão. Estruturas leves, e que inclui tanto telhado e coberturas, quanto obras residenciais em sistemas leves, ok? Tá? Os dois casos aqui valem meio que igual, tá? E a questão é, por ser leve, é mais suscetível a ser içado pelo vento, o que, e claro, vai precisar de ligações adequadas para evitar isso. Tá, ok? Então a questão é garantir mecanismo de estabilidade adequado, principalmente através dos laterais. Você muitas vezes vai ver galpões, principalmente galpões. Galpão de pilar metálico tem que acontecer isso muito mais que galpão de pilar pré-moldado, porque o pilar pré-moldado já é mais rígido fora do plano, né? Mais lateralmente ele é mais rígido, mas a questão é vai ver muitas vezes falha, por quê? Porque na cobertura tem um xizamento, muitas vezes mal planejado, muitas vezes sem saber o que está sendo feito, mas tem um xizamento, mas laterais não tem xizamento. Né? Eu só tenho pilar ali, exposto, tudo aberto, não tem xizamento nenhum, não tem travamento nenhum. Né? O cliente fala, eu quero tudo aberto. E daí o engenheiro acha que porque ele falou tudo aberto, ele falou assim, e o vento não vai bater no oitão mais, não vai tentar derrubar tudo fora da realidade. Né? A questão é que uma estrutura, para ser estável, ela precisa de estabilidade lateral, nos dois eixos. Então, se o vento bater no eixo X, se o vento bater no eixo Y, tem que ter alguma coisa lateral que suporte isso. Ok? Em um dos eixos, claro, o eixo, quando o vento bate na face que tem pilares digamos, do pórtico, o pórtico pode ser planejado para isso, não é preciso, mas pode, mas no outro eixo também tem que ser planejado e muitas vezes não é. Tá? Então, muitas vezes a obra cai, ou até no montagem cai para o tombamento aqui, né? Mas muitos galpões caem também assim, porque não tem esse planejamento, né? Muitas vezes com cargas leves, inclusive. Tá? Qual é o custo disso aqui? E dentro a questão, médio a alto, por quê? Porque quando fala de estrutura leve, telhados como um todo, dobrar a carga de vento vai ser bem caro. Né? Você dobra o vão, você vai dobra a carga de vento, o que vai acontecer é que tem que dobrar
as dimensões de todos os perfis, né? Ou aumentar a altura e a largura proporcional. Se tiver complexidade arquitetônica, se tiver um grande, começa a complicar um pouco. Então aqui é realmente um custo elevado. Tá? Próximo, parede de alvenaria não armada. Né? O problema é que a alvenaria não armada é extremamente frágil à flexão. Ocorreu flexão pesada, ela falha. Né? Apesar da argamassa ter resistência, a argamassa falha rapidamente na flexão. Então o que acontece é, para ter eficiência, evitar a alvenaria não armada. Utilizar cintas de amarração e ferros de ligação. Trabalhar com a alvenaria armada sempre que possível, mesmo seja por cintas, uma alvenaria cintada, uma alvenaria amarrada, ainda tem muita eficiência aqui. E claro, dimensionar e respeitar comprimento sem travamento de painéis e alvenaria, principalmente de fachada. Então você pensa, eu tenho uma fachada, eu vou levantar uma parede. Qual parede? É só vedação, pode ser qualquer tijolo. Ali pode ser tijolo de meia vez, tijolo de 9 centímetros, está tranquilo porque é só uma fachada, não tem carga, exceto um vento pesadíssimo. Né? Por exemplo, aqui é a mesma questão da platibanda do muro, né? Não tem carga nenhuma, exceto o vento que tende a derrubar, geralmente é o que derruba esse tipo de obra. Então, sim, tem carga de vento, tem o peso próprio como um todo, tem que ser analisado. Né? E o custo é pequeno, basta substituir por alvenaria armada. Né? E não é uma questão de consumo de aço pesado, é questão de 1 a 2 kg de aço por metro quadrado, resolve tranquilamente, e já faz parede não armada, já parede armada, desde, claro, respeitado, né, limitações de belteiras como um todo, quer fazer uma parede larga, alta, uma parede de galpão, sei lá, 5 metros, 6 metros de pilares, 6 metros de altura, não vai ser um tijolo de 9 que vai atender, né? Mas a questão é, bem planejado como um todo, é possível atender isso aqui sem custo elevado. Próximo, elementos estruturais de concreto armado, né, que fala pilar, viga e laje, o que dá para lançar no EBERIC, mas elementos armados e pesados, o risco já é baixo, porque a gente já tem elementos que suportam bem flexão, claro, exceto o pessoal que é fissurado de armadura mínima, daí tem um problema aqui, né, mas são elementos que já suportam bem flexão, e, além disso, são elementos que já têm uma rigidez elevada. Só que ainda você tem que planejar o estado do meio de serviço. E como a gente tem muita obra desse tipo no Brasil, acaba sendo um ponto a mais de análise. Mas a questão é garantir que não há elementos soltos ou hipostáticos. Nem que vai surgir um elemento solto ou hipostático se parte da estrutura falhar. Ou seja, a pessoa fala, eu estou dimensionando uma obra lá, e eu quero saber se o pilar está travado pela tesoura. Primeiro que essa pergunta não faz sentido, já tem vídeo no canal sobre por que isso é uma maluquice completa. Tá? O engenheiro que está perguntando isso tem que voltar isso a base de estruturas como um todo, mas a questão é que se a tesoura sair voando, a estrutura ainda está estável? Pois é, isso tem que ser analisado. Tá? Então é a questão que garantir que esses sistemas funcionem conjunto aos outros. Se a estrutura tem telhado, detalhar a ligação do telhado e dimensionar para suportar todos os esforços. O que eu vejo de maluco falando, eu dimensionei o pilar lá para aguentar o peso do telhado. E o telhado é pesado? O telhado é bem levezinho. Aí o vento é 10 vezes mais forte que o telhado, que o peso do telhado. Daí não adianta. Você dimensionou para 10% da carga. Tá? Então a questão é que é planejar para os esforços, né? E o outro gargalo, claro, é outros sistemas com problemas, né? Pode gerar falha no concreto armado. Aquela questão. A tesoura saiu voando. A estrutura ainda é estável. Tá? E claro, né, considerar a possibilidade da alvenaria participante para auxiliar na estabilidade lateral. Quando se fala só pilar e viga, muitas vezes tem baixa rigidez comparado com o que você teria com a alvenaria participante. Então, considerar só pilar e viga tem essa desvantagem, né, de ter uma estrutura mais cara para suportar as cargas de vento, né, que vai ter esforços muito maiores comparado com o que você teria com uma alvenaria auxiliar, uma parede auxiliar ali para a estabilidade. E o custo disso para executar o dobro da carga de vento é pequeno em obras baixas. Né? Se você trabalhar com uma alvenaria participante, se tiver qualquer planejamento básico do mecanismo de estabilidade da obra, é bem fácil resolver uma obra de concreto armado atender tranquilamente, desde que ela tenha a síntese como um todo suportando a estrutura. Tá? Quando fala de obras mais altas, aí começa a ficar mais caro, porque tem que aumentar o tamanho do núcleo rígido, tem que aumentar o consumo de aço como um todo, para daí resolver todo o momento que tem na base de um prédio, por exemplo. Tá? E, por final, na questão de paredes pesadas e armadas, né, é o mesmo princípio do concreto armado, só que tem maior rigidez ainda, então o risco é menor ainda. Tá? E aqui vai valer parede de alvenaria estrutural armada, aqui vai valer qualquer parede pesada e armada como um todo. Né? Então, é a mesma questão do concreto armado, só que, mesmo numa obra mais alta, esse custo adicional é baixo. Você vai fazer um prédio de pilar e viga concreto armado, você vai fazer um prédio de 10 pavimentos, você tem um custo de contraventamento, aumenta para 15 pavimentos, o custo de aumento consideravelmente. Uma obra de parede estrutural, aumentar de 10 para 15 pavimentos não vai ter um aumento tão grande do consumo de materiais como um todo, ou pelo vento, claro, né? Ou aumentar, não vai aumentar tanto.
nos esforços de estrutura. Por quê? Porque ela já tem uma rigidez lateral muito maior, ela já é muito mais estável lateralmente. Ok? E dentro da questão, tudo isso que eu falei foi o arquitetônico está pronto, o sistema executivo foi escolhido, mais que muito pode ajustar. Mas além disso, claro, a gente pode modificar essas questões. Por exemplo, se você tem, é possível modificações de arquitetônico. Não trabalhar com beirais muito longos, ou marquise muito longo, ou pergolado muito complexo. Minimizar o caminho de cargas, né? Não fazer pilar, telhado apoia numa viga que apoia num pilar, que apoia no outro, uma viga que apoia em outro pilar, como todo, daí gera uma confusão gigante. Não, um sistema mais eficiente, que o caminho da carga é mais simples, tende a ser mais rígido também, tende a ser mais estável, porque tem menos pontos de falha. A próxima questão que a gente pode fazer ainda na questão do arquitetônico do sistema é minimizar a carga de ventos, né? Não, por exemplo, fazer uma platibanda alta, uma fachada complexa e um telhado de baixa inclinação é a pior opção possível. Aumenta drasticamente a carga de vento. Agora, um telhado de 2 ou até 4 águas seria perfeito, 4 águas padrão, né? Sem inconfurtada, sem água furtada, né? Só com as 4 águas UAU, por exemplo, com uma inclinação adequada, 20 a 30 graus, por exemplo, é extremamente eficiente para cargas de vento, né? Porque o vento flui pelo telhado, ele não vai ter que bater numa parede reta necessariamente. Ok? Próximo, não minimizar peso da estrutura direito, né? Porque para quem projeta estrutura, projeta só estudo com concreto armado, né? Peso é sempre uma desvantagem, mas não sempre quando a gente fala de cargas de vento pesadas. Ok? O peso pode auxiliar, tá? Além disso, claro, uma laje de cobertura pode ajudar muito, né? Entre as questões de planejamento da obra, né? Muitas vezes é possível, só que vai depender de cada caso, o que é possível para cada arquitetônico, ok? Por questão final, ventos extremos podem ser resistidos com um projeto bem concebido, integração de sistemas e ligações bem planejadas, não fazendo só a parte de concreto armado que o software deixa ou cada parte da obra separadamente, né? Recentemente eu comecei a ajudar o pessoal da Amanda e o Fernando, do ACBCS, e algumas dúvidas que eles tinham com todo, e alunos tinham deles, alunos mais parte leigos, né, não engenheiros com todo, mas o que tem de gente, tipo, que contrata um projeto de uma casa, ele tem que contratar 2 engenheiros ou 3 engenheiros, porque um engenheiro só faz o radier, um engenheiro só faz o telhado, outro engenheiro só faz a parede, e daí cada um faz de qualquer jeito nos planejamentos de ligações, é gigante a quantidade de dúvidas que aparece de problemas com isso, tá? Então, é isso, é essa questão de contratar um engenheiro para o telhado, ou pior, contratar um engenheiro que só faz parte de concreto ou de alvenaria, para o problema da prefeitura, depois telhado feito de qualquer jeito, é a receita perfeita para daqui a 10 anos ter uma casa destelhada. Eu quero uma casa destelhada. Faz isso, pode ter certeza que vai estar destelhada daqui a 10 anos. Ok? Então a questão é: você quer uma obra que não esteja destelhada daqui a 10 anos, uma obra que, quando correr um vento de 150 km por hora, você pode pensar, tranquilo, minha família está segura aqui, é ter um projeto feito do início ao fim pelo mesmo engenheiro, pela mesma equipe de engenharia, com um processo claro e um planejamento de uma estrutura como um todo pela mesma equipe, ou se for equipes diferentes, que tenha um que faça o planejamento inteiro e o outro que auxilie, mas baseado numa ordem lógica da estrutura como um todo. Né? Não, eu contratei um cara lá fazer uma coisa, depois eu acho outro, né, e daí faz de qualquer jeito, aí não dá. Tá? Mas para aprender a projetar dessa forma, com base prática, respeitando o NBR 1023 e evitando erros, eu recomendo o meu curso Projetos na Prática. Claro, um curso voltado para o engenheiro como um todo, mas o objetivo é demonstrar como dimensionar estruturas por completo em diferentes sistemas estruturais e como garantir uma obra resistente e, ao mesmo tempo, econômica. Qual que é mais importante? Resistente é mais importante, claro, mas os dois são extremamente importantes. Okay? Você não pode, eu quero fazer uma estrutura segura, eu vou lá dar obra de segurança. Pode até ser, mas ela tem que ser econômica ainda, senão não adianta, ninguém vai querer executar uma obra com você. Pois é, tá? Então, o curso de projetos na prática, inclusive, demonstra uma obra na prática, do início ao fim, com um todo, demonstrando como ter segurança e uma obra que, com ventos pesados, não teria problemas com um todo. Por quê? Porque ela tem estabilidade, ela tem resistência, ela tem um sistema estrutural eficiente e bem planejado como um todo, de maneira a garantir economia e segurança junto ao cliente, ok? Mas por enquanto é isso então. Tá? Todos os meus livros, todos os meus cursos estão no site, com o link na descrição do vídeo, né? E também fica lá na bio do Instagram, beleza? Mas por enquanto seria isso.